Segunda Reis, capítulo 20, nós iremos ler a partir do versículo 1. Diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te curarei ao terceiro dia. Subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Até aqui, vamos orar? Senhor Deus, pedimos nessa noite que o Senhor venha a orientar a tua igreja, que o teu Espírito Santo possa fazer uma obra nos nossos corações, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Sabemos que por nós mesmos nós não conseguiremos, continuaremos, ó Deus, vivendo no erro, no engano, no pecado, mas nós também sabemos, se o Senhor nos ajudar, se o Senhor operar em cada um de nós o teu Espírito em nossos corações, então, ó Deus, poderemos viver uma vida, não mais para a vergonha do teu nome, mas para a glória do teu nome. Por isso, Senhor, eu peço a ti, tira as escamas de cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite, e permita-nos, ó Pai, compreender a tua palavra, receber a tua palavra com alegria em nossos corações, e então, ó Deus, poder colocar toda ela em prática, e podermos colher o fruto de obedecermos a Ti. É isso que eu peço, ó Deus, e oro, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, o tema dessa noite, da mensagem: põe em ordem a tua casa. Quem era Ezequias? Aí no capítulo 18, no versículo 1, diz assim: No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos. Fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Até aqui. Então, quem era Ezequias? Ezequias, ele era o rei de Judá. Ele era um homem temente a Deus. Ele era um crente verdadeiro. Ele ia ao templo para orar. Ele cantava louvores. Ele servia a Deus. E como rei, ele se esforçava para cumprir os mandamentos de Deus.
estabelecer no reinado dele a vontade do Senhor. Mas por mais que ele fosse um grande rei e um crente verdadeiro, o texto nos diz que algo na vida dele não estava em ordem. Isso se tornou muito comum em nossos dias. As pessoas frequentarem as igrejas, servirem a Deus, ter uma religião, mas as suas vidas estarem totalmente desorganizadas. Isso nós percebemos como que nós percebemos isso? Com o alto número de divórcios dentro da igreja. As pessoas frequentam os cultos, se dizem evangélicas, mas há um crescente número de divórcios. Há um alto número dos filhos dos crentes desviados. Quando olhamos para as famílias daqueles que estão frequentando os cultos, as igrejas, as religiões, o que nós percebemos? Que os filhos, apesar das pessoas, dos pais virem, os filhos, em sua maior parte, estão desviados. Há um grande endividamento financeiro dos cristãos. Muitos cristãos com o nome sujo, muitos cristãos que não pagam contas, desempregados, muitas pessoas ficando doentes na igreja, por má alimentação, falta de exercício físico, por não cuidar do próprio corpo. A vida espiritual das pessoas também bastante comprometida. Quando nós olhamos para as pessoas que frequentam as igrejas hoje, os que dizem evangélicos, cristãos, o que nós observamos? A vida espiritual deles comprometidas, por não fazerem os seus devocionais pessoais, por não orar, por não fazerem as meditações, a leitura nas Escrituras, por não amar o próximo, cumprindo a piedade. E o que nós olhamos também? A própria família daqueles que frequentam a igreja, dividida entre si, por não haver uma liderança no lar e nem um devocional familiar. Então, quando nós observamos, nós olhamos que as pessoas, como Ezequias, iam à igreja, aparentavam a sua religiosidade, cantavam louvores, oravam, mas a vida deles estavam totalmente desorganizadas. E diante de tudo isso, muitos acham normal. Tudo isso está acontecendo. As pessoas olham para as suas vidas, pessoas que estão na igreja, e ao ver toda essa bagunça, elas acham aquilo que está acontecendo normal. E muitas vezes, eles atribuem essa bagunça em suas vidas, em sua família, à ação de Satanás e demônios, e não aos seus próprios erros. É muito mais fácil você culpar o outro do que você organizar a tua vida. Então, o que se faz? Vão à igreja, vida tudo desorganizada, e o que eles dizem? Não, é o diabo, é o demônio. E eles mesmos não conseguem reconhecer os seus erros e se arrepender dos seus pecados. Outros não conseguem enxergar que a sua casa está afundando e continuam a remar a sua vida com um grande buraco no casco de seu barco, até o momento em que afundará para sempre, como se tudo isso fosse normal. Então vão observando as coisas e prosseguem a vida e não conseguem ver que isso não é normal, porque eles olham e observam o quê? A família de todo mundo está ruim, está todo mundo brigado, os filhos estão tudo desviado, está todo mundo endividado. Então, ao observar isso, o que eles fazem? Acham que tudo isso é normal e acabam prosseguindo a sua vida, vivendo uma vida totalmente desorganizada, porque observam o mundo em que vive, a sociedade em que vive, e observam, está todo mundo vivendo de qualquer forma, então é normal. E não é normal.
Outros, irmãos, eles observam que as coisas estão erradas, que precisam mudar, mas cruzam os braços e não fazem nada para mudar essa situação. Eles ficam aguardando o milagre. E então, sabe qual que é a solução que os cristãos buscam diante dessas situações? Eles buscam solução em campanha. Campanha dos 10 dias. Se eu fazer a campanha dos 10 dias, a minha vida agora vai ser transformada. Então eles buscam solução em campanhas, solução em pagamentos de dízimos e ofertas. Não, o pastor disse, se eu pagar os dízimos e ofertas, se eu for fiel, a minha vida agora vai prosperar, tudo vai dar certo, vai mudar agora, toda a minha vida vai mudar, porque agora vai amarrar todos os diabos. Então eles procuram solução dando dinheiro na igreja, como se dar dinheiro na igreja fosse resolver problemas da nossa vida. Outros buscam em soluções supersticiosas, como o derramamento do óleo ungido. É o que está precisando, é o pastor passar um óleo ungido lá na minha casa. Na hora que ele passar o óleo ungido, os demônios vão sair lá da minha casa e os problemas vão resolver. Ah, não é o óleo ungido não, é a água. Vou colocar a garrafinha d'água lá para o pastor orar, depois eu vou beber a garrafinha d'água e a solução vai chegar. Não, é a arca, eu preciso da arca da aliança lá dentro da minha casa, a réplica. Aí eu coloco lá dentro e vai representar que Deus está aqui dentro e agora os problemas vão se resolver. Então as pessoas, elas vão sempre empurrando o problema, porque elas não querem resolver o problema. E vão sempre conduzindo a sua vida de uma forma não condizente com as Escrituras. Jesus diz em Mateus 7:24, que nós devemos edificar a nossa casa sobre a rocha. Ele não diz para nós pagarmos para um pedreiro construir a nossa casa, e sim para que cada um de nós sejamos responsáveis pela própria edificação da nossa casa. Cada um de nós devemos construir a nossa casa sobre a rocha, mostrando para nós o quê? Que a construção é algo que requer esforço, conhecimento, habilidade, tempo, perseverança. Todos querem uma casa maravilhosa, todos querem uma família abençoada, mas poucos estão dispostos a obedecer a Deus. Quando ele diz construir sobre a rocha, olha a dificuldade que é uma construção sobre a rocha. Perfurar uma pedra talvez seja a parte mais difícil de uma construção, mostrando para nós que construir a nossa vida sobre a rocha em Cristo não é algo tão simples, mas é algo que é necessário. Não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas é a única forma de nós permanecermos de pé. O apóstolo Paulo também diz em Hebreus capítulo 12, que para corrermos a carreira que nos está proposta, nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que constantemente nos assedia. A ideia aqui do apóstolo Paulo é de uma corrida de maratona. É como se Paulo estivesse perguntando: como você, em uma corrida de maratona, de longa distância, horas correndo, como você vai conseguir chegar até o fim dessa corrida, carregando um grande peso sobre a sua vida, e embaraçado no pecado, alinhado, como se tivessem cordas te atrapalhando e amarrando as tuas pernas? Ele vai dizer algo claro para nós, que nenhum de nós conseguiremos chegar até o fim da nossa caminhada cristã dessa forma. Muitos vão desanimar pelo meio do caminho, por causa do peso, por causa do embaraço. E o que nós notamos hoje, em tudo isso, é que uma pessoa que apenas se declara cristã, ela não conseguirá chegar até o final de sua vida com a sua casa de pé e com o mesmo vigor que ela tinha antes. E é sobre isso que nós vamos estar ministrando nessa noite.
para nós entendermos a respeito de que a nossa vida desse mundo, ela não pode ser uma vida vivida de qualquer forma, que deve haver uma organização na nossa vida, porque se nós não formos organizados, nós não conseguiremos manter a nossa casa de pé. Então, aqui em 2 Reis, vamos ler novamente, no capítulo 20, o versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Na tradução NLTH e a NVT diz assim: ponha as suas coisas em ordem. A ideia desse versículo é que Ezequias, ele deveria colocar em ordem toda a sua vida. A palavra aqui, quando diz casa, põe em ordem a tua casa. A palavra casa aqui no hebraico, ela tem alguns significados. Dentre esses significados, eu quero destacar 4 significados principais para nós estudarmos a respeito desse texto. O primeiro significado aqui de casa no hebraico é o nosso lar, a nossa casa, no sentido de lugar que abriga a nossa família. É a organização do lar. O que é então, o que significa para nós colocar a nossa casa em ordem? É cuidar do bom andamento do nosso lar. Imagina uma empresa bem-sucedida. Como é o funcionamento dela? Os funcionários têm hora para chegar, hora para sair, têm horários pré-definidos, horário do almoço, férias. Cada um naquela empresa trabalha em sua função, e um coopera com o outro, e que no final todos participam do PL da empresa, da divisão de lucros da empresa. A empresa ganha e os funcionários ganham também. Observe o funcionamento de uma grande empresa. Olha os horários, as funções, as habilidades. Como que é o funcionamento? É tudo bem organizado. É por isso que as maiores empresas, no caso aqui a usina Altamogiana, olha a organização dessa empresa. É muito bem organizado. E por essa organização, o que acontece? Ali aquela usina, ela então se estabelece. Ela cresce. Ela permanece de pé, ela não vai à falência. Aí nós pegamos a administração lá da Vale, né? Quantas vezes aquela usina já não foi, já foi vendida, foi comprada, e foi indo. Aí você vai ver sobre a administração, um monte de coisas erradas que vieram de anos após anos na administração daquela outra usina. E o que nós percebemos com tudo isso? Que a nossa família, a nossa casa, o local onde nós vivemos, dormimos, moramos, tem que ser bem administrado. Nós não podemos conduzir a nossa casa de qualquer forma. Se conduzirmos a nossa casa de qualquer forma, de qualquer jeito, ela irá à falência. É o que está acontecendo em muitas casas hoje aqui nessa sociedade. Muitas casas indo à falência. Quando nós olhamos, irmãos, então para a nossa casa, ao olharmos para uma empresa bem-sucedida, a qual tem os horários, a qual tem tudo pré-determinado, tudo tem que ser cumprido da forma correta. Quando nós olhamos agora para a nossa casa, o que nós percebemos? Que muitas vezes a nossa casa, ela está totalmente desorganizada. Não tem horário para acordar, não tem horário para dormir.
as funções não são claras, nem bem executadas, não há cooperação de todos, muitas vezes sobrecarrega um, os filhos muitas vezes não ajudam no lar, não há divisão de trabalhos, não há execução correta do trabalho, e diante de tudo isso, vai acontecer uma exaustão dentro da casa, e aquilo que era para ser prazeroso, para ser bênção, se torna um peso, e a casa ela vai virando uma bagunça sem fim. Quando é para uma empresa, há uma organização da nossa parte, horário, fazemos tudo certinho. Mas quando se trata da nossa própria casa, o que acontece? Muitas vezes há uma distância muito grande de organização, dentro daquilo que deveria ser feito e daquilo que nós fazemos. E diante de tudo isso, o que nós precisamos de fazer? Nós precisamos de organizar o bom funcionamento do nosso lar. Precisamos de ensinar para os nossos filhos que a nossa casa, ela não é um hotel. Precisa ter horário para acordar, horário para dormir. Precisa de haver uma divisão de tarefa. Todos precisam ajudar. Muitas vezes também, o que acontece? É acumulado muitas coisas em nossa casa. Coisas que talvez nós nunca iremos usar. E acabamos juntando lixos dentro da nossa casa. Devemos dar o fim. Roupas, guarda-roupa, sapatos. Se olharmos para o nosso guarda-roupa, devemos ver que há muitas roupas que nós não usamos mais e nem usaremos. E fica ocupando espaço, acúmulo, atrapalhando a organização e o serviço. Nós devemos fazer essa organização dentro da nossa casa, dentro lá do nosso ambiente, onde nós vivemos. Existem muitos reparos também, que devem ser feitos o mais breve possível em nossas casas. Muitas vezes tem que trocar uma lâmpada, e o que acontece? Passa-se semanas e não se troca uma lâmpada queimada na casa. E vai conduzindo a casa, e acontece de quebrar alguma coisa, falhar alguma coisa, e vai sempre juntando e nunca se resolve, sempre se procrastina, sempre deixa para outro dia, para outra semana, para outro mês, e não se resolve. Nós devemos organizar. Outros reparos maiores devem ser organizados, devido a valores mais altos ou outras dificuldades, mas nós devemos cuidar da nossa casa, de onde nós moramos. Lá deve ser um local bem organizado, um local onde nós temos o prazer de viver, de ficar, de morar. Na nossa casa, há muitas tarefas que devem ser realizadas, como passar roupas, lavar, arrumar casa, fazer comidas, estudar com os filhos. Então, o trabalho do lar é algo que não tem fim. E se nós não organizarmos bem esse trabalho, o nosso lar vai virar uma bola de neve, até o ponto de explodir. Não tem como nós termos uma vida abençoada, termos uma vida em paz com Deus, termos uma vida em família, com a nossa casa tudo de ponta cabeça, com o ambiente onde nós moramos, de qualquer forma, sem uma organização. Então, a primeira coisa que eu queria deixar como instrução para os irmãos é que nós devemos organizar o nosso lar. A tua casa tem que ser organizada. Os teus guarda-roupas, o local de despensa, a cozinha, onde guarda-se, passa as roupas, os quartinhos, as coisas que nós não usamos mais. Nós devemos manter a nossa casa organizada. Se tiver que doar, doe o que não use. Se tiver coisas para jogar fora, jogue fora. Se tiver coisas que está ao teu alcance arrumar, arrume. Mas deixe a tua casa organizada. Então, a primeira instrução para nós: põe em ordem a organização do seu lar. O segundo significado da palavra casa no hebraico
são os membros de uma casa. A família. Põe em ordem a tua família. Como está o teu casamento? Então, o casamento está de ponta cabeça. Os filhos perdidos. A estrutura familiar totalmente bagunçada. O marido não assume a posição de cabeça. O marido não ama a esposa como Cristo amou a igreja. A esposa não auxilia o marido. Não respeita o marido. Não há relação íntima entre marido e esposa. Não há diálogo, não há sentimento. E continuam vivendo como se nada tivesse acontecendo de errado. Irmãos, põe em ordem o teu casamento. Se tiver que perdoar, perdoe. Se tiver que se humilhar, se humilhe. Se tiver pendência entre os dois, que sejam resolvidas essas pendências. Que haja diálogo, que haja amizade, que haja amor. Vocês se tornaram uma só carne. Nós devemos colocar em ordem o nosso casamento, a nossa família. O mundo, ele vai se perdendo cada vez mais, porque as pessoas elas são descompromissadas com a organização. Elas não estão nem aí, se está certo, se está errado, se está bom, se está ruim. Eles vão vivendo nesse mundo de uma forma totalmente desestruturada, bagunçada. E nós percebemos isso. E ao olharmos para isso, o que nós vemos? Que não está dando certo. As famílias estão se autodestruindo, a própria família se autodestruindo. E muitos cristãos, muitas famílias cristãs estão indo para o mesmo caminho. Eles não estão preocupados com a saúde do próprio casamento, do cônjuge, da esposa, do marido. E nós devemos organizar a nossa família, o nosso casamento. Então, às vezes, a pessoa, o marido não quer conversar com você. Aí você diz, eu também não vou conversar com ele. Resolva o problema. O isolamento não vai resolver o problema. Muitas vezes quer dormir no sofá. Então você não, deixa ele dormir no sofá, eu durmo na cama. Não pode. Os dois têm que dormir juntos. É um casamento, uma família. Então é necessário que haja uma organização no casamento de vocês. Como tem andado o casamento de vocês, o amor entre o marido e a esposa? Como tem acontecido, como tem vivido, como tem sido os cuidados de um com o outro? Isso é muito importante, é fundamental. Põe em ordem a tua vida. Põe em ordem o teu casamento. Se continuar com um casamento bagunçado, o que vai acontecer? Não vai dar certo. Vai haver no final um rompimento, uma separação. Com relação aos filhos, como você tem educado os seus filhos? Como você tem instruído os seus filhos? Tem sido conforme as Escrituras? Você tem acompanhado para ver quem são as amizades dos seus filhos? Com quem eles estão andando? O local onde eles estão frequentando? O que eles assistem ou acessam na internet? O que o teu filho está aprendendo na escola? Irmãos, nós temos visto a implantação de ideologias nas escolas. Todas as escolas vão ter que ensinar ideologia. Não existe, na minha escola não ensina. É obrigatório, é lei. Eles vão ensinar ideologia. E diante disso, como você está fazendo com o teu filho? Você tem acompanhado de perto, instruído ele diante de coisas que estão ensinando contrário às Escrituras? Você tem acompanhado o que eles têm aprendido, o que tem sido ensinado nas escolas? Você tem perguntado, você tem ensinado, instruído a forma correta? Você tem visto se o seu filho está estudando? Ele tem estudado. Muitas vezes deixa o filho na escola.
Mas o filho não sabe fazer uma simples conta de matemática. Você tem observado isso, ajudado ele. Ele tem te ajudado em casa. Ele tem trabalhado, tem tido funções. Então, nós devemos o quê? Instruir os nossos filhos. Que eles têm que ajudar, trabalhar. Que eles precisam ter comprometimento também na nossa casa. Ele não pode ficar só dormindo e comendo. Isso está errado. A nossa geração está bagunçando as famílias por causa disso. Deixa o filho fazer o que quer, acordar a hora que quer, viver da forma que quer. E depois quer que dê certo no futuro. Não vai dar certo. Tem que ter compromisso. Tem que trabalhar. Tem que ajudar. Tem que estudar. Quantas mais influências existem hoje? Será que o teu filho ele não está sendo influenciado por um amigo de escola? Influenciado por algum mal? Como está a parte espiritual dos seus filhos? Você acompanha se eles estão orando? Se eles estão lendo a Bíblia? Se eles estão fazendo devocionais? Você pergunta para eles? Você cobra deles? Você já orou hoje? Você já leu a Bíblia hoje? O que você leu? O que você aprendeu? Como está a educação deles? São obedientes? São educados? Como são as roupas que eles estão vestindo? Se não são sensuais? Então, toda essa organização da família cabe a nós, os pais. Nós devemos colocar a nossa família em ordem. Muitas vezes vão na igreja, mas a família, os filhos, tudo ali está bagunçado, desorganizado. E não adianta ter apenas a vestimenta religiosa. Olha lá Ezequias. Ele ia na igreja, ele cantava louvores, ele era um rei que fazia muitas coisas certas. Mas a casa dele estava perdida. A estrutura da casa dele, a família dele. E os filhos, vocês filhos, como que vocês estão se portando diante da função de vocês? Vocês têm sido obedientes aos pais? Vocês têm temido a Deus, se afastado do pecado, das más amizades e buscado a santificação? Vocês, filhos, têm dado o bom testemunho, o bom exemplo na escola. Vocês têm estudado, se empenhado, para que no futuro possam ser alguém na vida. Vocês têm ajudado em casa, trabalhado. Como vocês têm se portado? Quando o mandamento diz honrar pai e mãe, significa que os filhos são os responsáveis de ajudar os pais em suas velhices. Vocês devem estar se preparando para ser bênção para os seus pais e não tristeza para eles. Filhos, coloquem a vida de vocês em ordem. Sejam filhos tementes ao Senhor, que respeitam, que ajudam, que dão bom testemunho. Vir apenas na igreja não resolverá o problema. É necessário é necessário colocar o coração em Deus, para que façam a vontade do Senhor. Nós devemos fazer com a nossa família, sempre que possível, devocionais diários, culto familiar. Devemos nos afastar o máximo do celular, da internet, que acaba tirando o nosso tempo precioso. Nós devemos manter uma organização da nossa família. De que forma? Uma organização saudável, espiritual, por meio de devocionais, orações, reuniões periódicas com a nossa família, sentar à mesa com a nossa família, orar, cantar louvores, ler a Bíblia,
fazer cultos. Isso é responsabilidade de cada uma das famílias aqui. Deus fala a Ezequias: coloca a tua vida em ordem. Como que nós vamos organizar a nossa família? Como que nós vamos preparar os nossos filhos para serem homens e mulheres de Deus, se nós não fazemos a nossa parte? O que adianta nós corrermos, sermos como o rei Ezequias, fazermos, conquistarmos, ir lá, derrubar os postes ídolos, as idolatrias? O que adianta tudo isso? E quando olharmos para a nossa família, para a nossa casa, está tudo errado. Nós vamos perder, não adianta. Nós queremos viver apenas uma religiosidade, um cristianismo apenas de final. Nós temos que começar e programar a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Precisam de fazer as refeições juntas, irmãos. Vocês têm que ter momentos das refeições juntos. Nós precisamos de colocar em ordem a nossa família. O relacionamento entre todos dentro da família. O relacionamento de todos vocês, como família e diante de Deus. A família é uma igreja. Por isso, irmãos, põe em ordem a tua família. Se você não colocar em ordem a tua família, o teu casamento, os teus filhos, o relacionamento interno entre vocês, vocês se perderão. Vocês poderão vir a vida inteira frequentar o culto aqui, mas isso não adiantará, não bastará. Hoje o mundo mudou muito, as tentações mudaram, as ideologias entraram, penetraram. Hoje nós estamos vivendo em um mundo totalmente conturbado, perdido. E se nós não fizermos isso, nós perderemos a nossa família, perderemos o casamento, perderemos os filhos e perderemos a nossa descendência. Por isso, coloca em ordem a tua família. Terceiro significado no hebraico para casa. Casa significa os negócios da casa. Tudo aquilo que gira em torno dos negócios da família, como trabalho, contas a pagar. Então a pergunta que eu faço para vocês hoje: como estão as suas finanças? Você está trabalhando mais que o necessário? Por causa do trabalho, a sua família tem ficado de lado. Como nós temos agido diante do nosso trabalho, das nossas finanças? Como nós temos organizado a nossa vida financeira? Muitos têm vivido uma vida endividada. Outros trabalham tanto que não têm tempo para a família. Passam a vida trabalhando, na hora que acorda já não vê filho, na hora que dorme já não vê filho, na hora que vê já passou tudo. Não tem contato com o filho, com a família. O que adianta? Nós conquistarmos todas as coisas, o mundo, e perdermos a nossa salvação, a nossa família, os nossos filhos. Como está o nosso testemunho? As nossas contas estão sendo pagas em dia. Não faça dívidas com cartão, não faça dívidas com especial de banco, não gaste mais do que você ganha, viva uma vida mais simples, mais humilde, não compre aquilo que você não precisa, aprende a poupar, ter uma poupança para reservas. Então, como nós estamos conduzindo os negócios da nossa família, os negócios da nossa casa? Como nós temos conduzido? As pessoas cristãs, muitas delas, vão vivendo uma vida regalada, de qualquer forma, fazem dívidas em cima de dívidas, um mau testemunho, um nome sujo. Outros trabalham muito, outros não gostam de trabalhar, são preguiçosos.
Nós precisamos de organizar a nossa vida financeira. Nós precisamos de organizar os nossos negócios, o nosso trabalho, as nossas contas a pagar. Não podemos levar uma vida de qualquer forma. A nossa saúde. Nós também devemos aqui cuidar da nossa saúde. Tomar cuidado para nós não nos alimentarmos mal. Existem alimentos que fazem muito mal para a saúde. Outros não fazem prática de exercícios físicos, não fazem caminhada, não praticam esportes. Nós devemos cuidar. Porque se nós ficarmos doentes, como que nós vamos fazer com a nossa família? Se vocês maridos não se cuidarem, os homens em especial, como que vai acontecer com a família de vocês, se vocês ficarem doentes? Então é necessário nós termos um cuidado com a nossa vida. Também com a nossa saúde mental, emocional. Não ficarmos muito tempo no celular, porque isso afeta o nosso emocional. São muitas notícias e muitas más notícias. Você ouve muitas coisas, ouve, desouve, tantos assuntos, tantas coisas, que isso perturba o nosso espírito. Nós não devemos ter uma vida solitária, devemos ter amigos, conversar com irmãos piedosos, buscar conselhos com os líderes da igreja. Irmãos, põe em ordem os negócios da sua casa, põe em ordem a sua vida, põe em ordem a sua saúde mental, põe em ordem a sua saúde física, põe em ordem as tuas finanças. Nós não podemos prosseguir no mundo de qualquer forma. Vai chegar um momento em que não vai mais dar certo. Por isso nós devemos nos organizar, devemos colocar em ordem a nossa vida. E o quarto e último significado para casa é usado também como interior, no sentido metafórico, que seria o nosso coração. Coloca em ordem a tua vida pessoal, o teu coração. Como está a tua vida? Como está o teu coração? Como você tem prosseguido nesse mundo? Como está a tua vida devocional? O teu coração está limpo? Você perdoou aquele que te ofendeu? Você se arrependeu dos teus pecados? As pessoas, elas vão vivendo de uma forma a qual elas nem percebem mais isso. Nós devemos manter o nosso coração limpo, o arrependimento dos nossos pecados. Você precisa de perceber o que você tem que mudar. Muitas vezes nós estamos vivendo em uma família, junto com outras pessoas, a qual nós achamos que nós muitas vezes não precisamos de mudar. E muitas coisas nós precisamos de mudar. Muitas coisas em nós devemos melhorar. Talvez nós precisamos ser mais carinhosos com as nossas esposas. Talvez mais paciente com os nossos filhos. Outros pararem de ficar fazendo fofoca. Outros pararem de ficar reclamando, tudo reclama. Outros serem mais piedosos. Então, nós precisamos de analisar como está o nosso coração. Como está a nossa vida? Como você tem vivido nesse mundo? A sua vida, o teu coração está em ordem? Você está em ordem com Deus? Você está em ordem dentro da tua casa? Você está em paz no teu coração? Nós precisamos de sermos disciplinados em nossa vida devocional. Temos que ter um momento para orarmos, um momento para nós lermos a Bíblia. Nós precisamos disso. As pessoas não têm mais os momentos. Vivem de qualquer forma. Nós precisamos de ter os objetivos da nossa vida. Se você tem um chamado ministerial, procure estudar teologia. Se você tem um chamado para crescer no seu trabalho e é necessário fazer algum curso, estude e faça o curso. Se é necessário tirar férias, tire férias com a sua família. Tem pessoas que não tiram férias com a família.
Passa-se anos e anos e anos e não tiram férias com a própria família. Nós precisamos de organizar a nossa vida pessoal. Põe em ordem a tua vida. Ponha em ordem o teu coração. Isso é necessário para todos nós. Nós vivemos uma vida organizada nesse mundo. Se nós organizarmos a nossa vida, nós iremos viver conforme a vontade do Senhor. Mas se nós vivermos desorganizados, nós vamos viver como as pessoas ímpias, como aqueles que não temem ao Senhor, como aqueles que não guardam os mandamentos. Nós devemos viver neste mundo obedecendo a Deus, obedecendo aos mandamentos, cumprindo a vontade do Senhor, dando um bom testemunho, um bom exemplo para os outros, preparando os nossos filhos, a nossa próxima geração, para que eles possam assumir as responsabilidades na igreja, responsabilidades na sociedade. Não olhe para como o mundo está vivendo. O mundo está perdido, o mundo está cego, o mundo está caído. São cegos conduzindo cegos. E a Bíblia diz que no final, todos eles cairão em um buraco. Mas nós fomos iluminados, os nossos olhos e o nosso coração, para que hoje pudéssemos ter uma família abençoada, para que hoje pudéssemos, por meio do Espírito de Deus, conduzir a nossa família, organizar a nossa vida conforme a vontade do Senhor. Para de viver uma vida desorganizada. Não tem hora para acordar, não tem hora para orar, não tem hora para ler a Bíblia, não tem hora para fazer nada, mas tem hora para mexer na internet, tem hora para o Facebook, tem hora para o Instagram, tem hora para assistir vídeo na internet, tem hora para a televisão, mas não tem hora para as coisas mais importantes da nossa vida. Organize a tua vida, organize a tua casa, organize a tua família, organize a tua saúde, as tuas finanças. Ponha em ordem a tua vida, todas as esferas da sua vida. Faça uma reflexão. O que eu preciso mudar? O que eu preciso organizar? Onde eu tenho que corrigir? Quando, irmãos, Deus falou para Ezequias colocar em ordem a vida dele, Deus não deu uma semana de prazo, nem um mês de prazo. Mas o que nós observamos é que Deus, ele deu 15 anos para Ezequias, mostrando para nós que colocar a nossa vida em ordem, ela não acontecerá de um dia para o outro, e que será algo muito trabalhoso, mas que é necessário nós iniciarmos. Foram 15 anos. Quando nós ouvimos a respeito disso, talvez nós falamos, eu não vou conseguir, porque nós pensamos que amanhã vai estar tudo organizado, e não é isso. A organização, ela é progressiva, ela é devagar, mas ela tem que acontecer. Eu não posso olhar para o grande trabalho que eu vou ter que fazer, cruzar os braços e esperar algo cair do céu. Isso não vai acontecer. Ele programa 15 anos, darei mais 15 anos para você, Ezequias. Então nós temos um trabalho árduo na nossa vida, de colocar em ordem a nossa casa. É fácil? Não é fácil. É muito difícil. Eu estou pregando aqui para vocês a respeito disso, mas eu também tenho que me organizar muito. Talvez vocês olhem para mim e falem, o Danilo deve ser perfeito, deve fazer tudo. Eu não sou como vocês. Tenho as mesmas falhas, tenho as mesmas dificuldades, mas todos nós precisamos de nos corrigir. E todos nós temos que lutar contra isso. Então, para colocar a nossa casa em ordem, nós teremos oposições espirituais. Teremos oposições. Nós iremos lutar contra a nossa carne. A Bíblia diz que a nossa carne não quer fazer a vontade de Deus. Nós ouvimos isso e falamos, realmente, Danilo, eu vou mudar nisso. Quando chega amanhã, estou cansado, não vou conseguir e tal, e vai procrastinando, empurra para outro dia, e nunca acontece, porque nós temos que lutar contra a nossa carne. É para arrumar? Vamos arrumar. Vamos arrumar o que precisa de arrumar na nossa casa? Qual lugar, o que tem que ser feito? Vamos fazer. E na nossa família, o que tem que ser feito? Tem que ser feito isso. Vamos fazer. Então precisamos de nos organizar. A nossa carne, ela não quer, mas Deus quer. Outra coisa, nós também temos a diversidade do pecado. Todos pecaram. O pecado é uma diversidade na nossa vida. Por quê? Ele nos faz errar o alvo. E a
dureza do nosso próprio coração. Jesus diz que o nosso coração é duro, é enganoso. Então nós temos lutas para colocar em ordem a nossa família. Não é algo fácil, não é algo simples, mas nós precisamos de buscar, lutar através disso, para colocarmos a nossa vida em ordem, a nossa família em ordem, o nosso casamento em ordem, os nossos filhos em ordem, o nosso relacionamento conjugal em ordem. Todos nós devemos lutar. E hoje nós temos o ajudador, o Espírito Santo, é imensamente maior do que todos os inimigos juntos. E Ele está conosco para nos ajudar. Ele é o ajudador, Ele é o consolador. É Ele quem vai nos dar força no momento da nossa fraqueza. É Ele quem vai nos inspirar no momento em que nós estamos sem inspiração. É Ele quem vai trazer graça à nossa vida para cumprirmos o propósito. É complicado você sentar todos os dias com os teus filhos para falar sobre a Bíblia? Mas pela graça do Senhor, o Senhor vai nos ajudar a nós iniciarmos e prosseguirmos. É complicado nós muitas vezes chegarmos do trabalho e termos que ajudar em casa alguma coisa, a se organizar, a limpar o chão, a fazer algo. É difícil? É difícil. Mas o Senhor nos daria força. Você lembra que depois de 40 anos do povo caminhando no deserto, quando eles vão assumir a terra prometida, diz que eles estavam com o mesmo vigor, Josué e Caleb, com o mesmo vigor de 40 anos atrás. O Senhor deu vigor a eles, deu força a eles para eles organizarem a casa deles. O Senhor também dará força a nós, nos ajudará, tirará da nossa mente toda essa prisão, para que a gente possa compreender com mais clareza a vontade do Senhor e colocarmos em ordem a nossa família. Por isso, irmãos, não tenham medo. Não olhem para as dificuldades, mas confie no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no teu próprio entendimento, mas nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, e Ele endireitará todos os caminhos tortuosos da nossa vida. Devemos confiar no poder de Deus, que Ele ajudará, que Ele nos dará graça para que a gente possa expor a Bíblia para os nossos filhos, para que a gente possa orar todos os dias, para que a gente possa fazer um devocional de leitura das Escrituras, que a gente possa nos lembrar daqueles que estão perdidos e fazer visitas, pregar o Evangelho, que o Senhor possa nos auxiliar a nós termos as nossas finanças contidas, para nós não gastarmos mais daquilo que nós ganhamos e podermos ter uma reserva para quando houver uma necessidade. O Senhor, Ele vai nos ajudar, o Senhor está conosco, não importa o quão difícil seja, porque para o Senhor não há impossíveis. Como o Senhor disse para Josué: Josué, seja forte e corajoso. Irmãos, se nós não organizarmos a nossa vida, nós andaremos e não chegaremos a lugar nenhum. E o exemplo de Ezequias nos deixa um grande alerta, porque Deus falou para ele, para que ele consertasse, organizasse a sua vida, mas nós vemos que mesmo assim, ele ainda acabou fracassando. Olha o que acontece aí no capítulo 20, no versículo 21. Descansou Ezequias com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Então Ezequias, o rei, morre, e agora o filho dele vai reinar no lugar dele. No capítulo 21, versículo 1. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efisibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos, os ídolos, que Ezequias seu pai havia destruído. Levantou altares a Baal, e fez poste ídolos, como fizera Acabe, o rei de Israel, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Olha que interessante. O que nós vemos com tudo isso? Que Ezequias, mesmo assim,
Ele não cumpriu o que Deus havia determinado. Foi um homem íntegro, foi um homem religioso, foi um homem crente verdadeiro. Mas, ao morrer, o que aconteceu com o seu filho? Seu filho voltou a fazer tudo o que era mal. Ele se tornou um ímpio nesse mundo. Por isso, irmãos, a organização da nossa vida, ela é fundamental para o nosso bem e para o bem de toda a nossa família. Imagina você, quantos de nós não temos filhos jovens aqui? Imagina nós morrendo hoje, e amanhã o teu filho sendo endemoniado aqui nesse mundo, fazendo tudo o que é mal diante do Senhor, quebrando todos os mandamentos. Foi isso que aconteceu. Nós devemos nos empenhar enquanto nós estamos no caminho. Nós devemos fazer a nossa parte e nos esforçar enquanto nós podemos. Nós devemos então, irmãos, estarmos dispostos a essa organização na nossa casa. Nós não temos como ficar empurrando a nossa vida, a nossa família com a barriga. Não tem como ficar dando jeitinho. Vai chegar um momento em que vai travar. Vai chegar um momento que não vai dar certo. E vão se perder. E aí muitos perguntam, mas Danilo, eu fui na igreja, eu era fiel, eu dava o meu dízimo, eu cantava louvores, eu servia a Deus. E a família perdida. Por quê? Porque não colocou em ordem a sua casa. O convite nessa noite para nós, a igreja, é nós colocarmos em ordem toda a nossa casa. Nesse momento, nós vamos fazer uma reflexão da nossa vida, da nossa família. O que precisa de ser organizado? A mulher auxilia o marido. A minha esposa muitas vezes me auxilia. Eu não faço vamos fazer o devocional, vamos fazer. A mulher precisa de auxiliar o marido. Bem, você não fez o devocional hoje. Vamos juntar as crianças aqui, vamos fazer. Nós precisamos, as mulheres precisam de ajudar os maridos. Os maridos precisam de se posicionar também, tomar essa liderança e conduzir os filhos no caminho do Senhor. Aqueles a qual não tem os maridos, que é você que é a líder do lar para conduzir os filhos, conduza os filhos no caminho do Senhor, instrua os filhos, ensine a devocional aos seus filhos. Nós precisamos disso. Nós precisamos que a igreja toda se organize para que possam oferecer ao Senhor um culto a qual agrade a Deus. Então, nesse momento, pode tocar, nós vamos orar. Você vai orar e fazer uma análise da sua vida. O que precisa ser colocado em ordem na tua vida? E, se possível, depois, você fazer, junto com a sua família, esse balanço. Sentar com toda a sua família para expor essa organização. Fazer uma reunião familiar. E determinar os horários. Falar, olha, qual o horário que nós temos? Porque muitas vezes o que acontece? O trabalho. Muda os horários. Igual o Léo trabalha na usina. Cada dia, cada ano é um horário. Então como que vai organizar? Junta com a família, qual horário nós todos estamos juntos? Qual horário podemos fazer essa reunião? Qual horário? Podemos esse horário. Então vamos marcar nesse horário. Todo dia nesse horário. A qual há a possibilidade, vamos fazer. Então, estabelecer, juntar com a família. Olha, o que nós vamos organizar na nossa casa essa semana? Olha, o nosso quartinho de despejo está uma bagunça. Então vamos juntar todo mundo, as forças para nós organizarmos o quartinho do despejo. Os guarda-roupa, meu Deus, não cabe nem mais roupa. O que nós vamos fazer?
Vamos juntar todos e vamos fazer um limpa no guarda-roupa. O que dá para doar, vamos doar. O que tem que jogar fora, joga fora. Vamos organizar, vamos juntar as forças, vamos estabelecer os princípios. Qual hora que vai acordar? Acorda a hora que quer? Não. Vamos acordar às 6 horas, é muito cedo. Não, então vamos às 7 horas. 7 horas tá bom? Tá bom. Então vamos às 7. Qual hora para dormir? Dorme a hora que dá sono? Não. Vamos marcar horário para dormir. 10 horas, 10 e meia, 11 horas. Irmãos, tem que ter os horários marcados. Organiza os horários. Organiza a tua vida. Organiza o teu coração. Nós precisamos de organizar a nossa vida para termos uma família abençoada, para termos uma casa abençoada, para termos relacionamentos abençoados, para passarmos isso para a nossa próxima geração. Você já percebeu como essa geração dos nossos dias, que não conhece Cristo, como que vai viver? Esses jovens que ficam aí nos bailes funk, usando droga, bebendo, se drogando, ficando com todo mundo. Como que eles vão organizar? Eles vão casar, como que vai ser uma família? Não vai dar certo. E nós hoje temos o privilégio de entender, de compreender, de podermos organizar e deixar nossa família forte, casamento forte, estruturar os nossos filhos para serem uma próxima geração fortes, inabaláveis, vão ser luz nesse mundo, vão ser o sal dessa terra. Mas nós precisamos de fazer a nossa parte. Nós precisamos de trabalhar em prol disso. Como o Senhor disse para Ezequias: põe em ordem a tua casa. Então vamos orar nesse momento.